24 de julho de 2023, Barretos, São Paulo. Nilza Costa Pingold, de 62 anos, não sabia, mas aquela seria a sua última manhã viva. Leonardo Silva, de 18 anos, tinha decidido que se vingaria de sua antiga patroa e amiga. Depois de tirar a vida de Nilza, o jovem a enterrou no jardim da casa para onde teria sido convidado a morar. Entenda os pontos desse crime, a possível relação entre autor e vítima e o que se espera no desenrolar de tudo. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais de todo mundo. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter com o Dr. Pena sobre um dos casos mais fortes do ano de 2022 e que a gente quer saber como ele anda, todo o resto, que foi da morte da Nilza em Barretos, não é isso, Dr. Pena? Isso mesmo, foi Barretos. Agora. Isso, vem Barretos. 2023 agora. Foi um crime que aconteceu, um crime bárbaro que teve uma certa repercussão. Então, e que foi um crime que bateu muito forte, que é o Leonardo, estou tentando buscar aqui o sobrenome dele, por isso que eu não estou lembrando. É Leonardo Silva. Leonardo Silva. Um jovem de 18 anos, não é isso? Exatamente, 18 anos, que acabou se envolvendo com a senhora Nilza, e que desencadeou nesse crime aí, bárbaro, né? O que nós estamos discutindo agora, principalmente, se eu já puder me adiantar. Você já vai para o fim? Não, vamos para o começo, porque você participou comigo de uma live. Vamos lá. A gente coloca que o crime aconteceu em agosto, lá, 1º, 2 de agosto. Foi em agosto. Isso mesmo, foi 1º de agosto de 2023. Nós fizemos uma live, eu fiz com a doutora Rosângela Monteiro e a senhora entrou. Às vezes eu vou chamar de você, tá? Eu erro de vez em quando. Pode me chamar de você. Então, vou chamar de você, muito obrigado. E você entrou, você fez a gentileza de entrar na live até para trazer já algumas informações que a gente não sabia. Mas esse crime ficou muito forte por conta da reação que o Leonardo teve ao ser confrontado com o crime que ele tinha praticado. Ele parecia uma celebridade chegando no tapete vermelho, falando que a vida dele seria praticamente uma série da Netflix. Então aquilo mostrou qualquer falta de qualquer relação humana com a vítima e parecia, para quem assistia, um narcisismo exacerbado. Como que esse crime, se eu puder me contar, que eu te perguntaria que crime é esse, mas também juntando uma outra pergunta, como que esse crime chega até você? Esse crime chegou até mim tendo em vista nós termos uma área do escritório, teoricamente chamada de responsabilidade social. Por que isso? Porque no início nós estamos dizendo, né? Tendo em vista que eu adotei e escolhi o direito, Beto, por vocação e por acreditar que o direito ela deve ser de todos, como diz a Constituição, né? O direito cabe a todos. Contudo, nós sabemos muito bem que em nosso país isso não é verdade. As pessoas, os descamisados, como a gente fala na academia, ou as pessoas de raça, conforme a raça, o credo, eles são mal vistos. E principalmente, como diz a criminologia, Beto, as pessoas que respondem qualquer processo criminal, elas ficam taxadas para o resto da vida. Tendo em vista isso, por ter parentes envolvidos no Ministério Público, parentes envolvidos na medicina legal, eu resolvi por bem navegar na área do direito. Iniciei o direito, Beto, numa área totalmente diferente à minha. Somente para você ter uma ideia, eu fiz uma faculdade em São Paulo, pela qual eu sou apaixonado. Você é de São Paulo, né? Sou daqui. E na primeiro mês de faculdade, como as pessoas falam, né? Alguns falam que eu sou louco, outros falam que eu sou excêntrico. Mas, na verdade, eu queria ver
técnica na prática. Nos primeiros 6 meses eu consegui um estágio com o desembargador Rui Geraldo Camargo Viana. Ele é catedrático no Largo de São Francisco, somente para você ver o quanto que eu queria verificar os erros da prática para poder tentar aprimorar. Só que, na verdade, Beto, eu não entrei na área criminal de imediato, eu entrei na área civil, tendo em vista que eu queria conhecer primeiro alguns meandros das áreas dos direitos para depois navegar na área criminal. Sendo assim, após um certo tempo de escritório, com 20 anos de profissão na área criminal, nós aqui resolvemos por bem abrir um núcleo chamado de responsabilidade social. Nesse núcleo, nós entendemos que as pessoas que nos procuram e não têm condições de arcar com todos os custos necessários, nós abraçamos a causa. Contudo, quero deixar bem claro que são pessoas que passam por uma triagem no escritório, Beto, e realmente não têm condições, e que também não têm condições de adentrar nas questões, nos requisitos da Defensoria Pública, porque nós não podemos também tirar aquela pessoa, eventual cliente da Defensoria Pública, pois existem advogados, como você muito bem sabe, por estar aí na área conosco, que vivem na Defensoria Pública. Então, não sei se, como você deve saber, a pessoa para ter defensoria pública ou da Ordem dos Advogados do Brasil, seja o que for, ele tem que ganhar até um certo ponto. Posteriormente, aquele ponto, ele não é defendido pela Defensoria Pública. É aí que vem o nosso escritório, trazendo os documentos e tudo mais. No caso do Leonardo, eu sou barretense, não sei se você sabe. Ou seja, só uma coisa, seria uma área pro bono do seu escritório, é isso? É uma área pro bono, é uma área pro bono. No entanto, essa área pro bono que eu acabei de falar, nós criamos exatamente para tentar fazer com que disseminasse na tentativa, né, como a gente fala, né, naquele ar romântico, né, de tentar fazer a justiça na medida do possível. E eu sou barretense, e chegou esse caso até a mim, explicaram as condições da situação, eu não estava aqui, eu estava na Europa, e assim que eu cheguei, já tinha, o pessoal, minha equipe já estava com todas o caso, a mãe dele, a dona Doralice, entrou em contato conosco, e hoje, Beto, eles estão de pro bono, eles nem chegaram, na verdade, foram na iminência de tentar entrar no pro bono, mas hoje eles não estão no pro bono, eles nem chegaram a entrar no pro bono. Tendo em vista a complexidade da causa e tudo mais, a dona Alice está na tentativa de auxiliando nas pro bono. O que eu falo? A pessoa ela não arca com os honorários e muito menos com as quaisquer despesas. Nesse caso específico, nós não estamos cobrando honorário, mas estamos trabalhando na medida do possível em relação à locomoção e tudo mais. Ela está arcando com isso. Então, eu gosto de fazer justiça que ela não está na área pro bono 100%. Tá. Pena, você pegou muita gente ouvindo alguns comentários posteriormente, Beto, na sua rede. É um caso midiático, isso é óbvio, não tampa o sol com a peneira, assim como tive outros casos midiáticos e contratados. Eu trabalhei num caso de repercussão nacional, contratado do Nenê Constantino, dono da Gol Linhas Aéreas. Trabalhei em outros casos de repercussão nacional e contratado. Recentemente, não vamos dizer recentemente, há 6 a 7 meses atrás, eu estava chegando no meu escritório, na minha residência, o William Bonner estava comunicando que uma pessoa tinha sido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tinha sido condenado a 2 anos e 8 meses num regime fechado por ter furtado um chocolate, né? Imediatamente, só para você, estou tentando explicar que, para mim, não faz diferença repercussão ou não. Imediatamente, no dia posterior, nós entramos com habeas corpus, sem ninguém saber que éramos nós que havíamos entrado com habeas corpus. A ministra Laurita Vaz concedeu uma liminar imediata e saiu um ofício direto para a penitenciária para liberar ele. Não foi repercutido nacionalmente, não encaminhamos nada. O único que repercutiu a decisão e o nosso ato, não sei nem como descobriu, foi o Fernando Capês, aquele escritor de direito, exatamente, que não era deputado. Na época,
está até, eu tomei conhecimento não faz muito tempo nas redes sociais dele. Ou seja, isso mostra que nós realmente estamos querendo ajudar aqueles que realmente precisam, como uma pessoa ficar presa por 2 anos e 8 meses num regime fechado de chocolate. Foi assim que a dona Nilza, o caso Dona Nilza entrou. E principalmente, o que me chamou a atenção, e não vou mentir para você também, a minha equipe gravou uma reportagem numa rede nacional, que eu não sei qual que é, e falou, entrevistando, fazendo a reportagem, e falou assim, até o presente momento, nenhum advogado, ela deu a entender que nenhum advogado queria ou teria pego o processo. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. O áudio para mim está saindo muito abafado, às vezes muito estranho. O senhor não quer tirar esse fone? Tiro. Porque eu acho que pode ficar melhor. Às vezes o fone mais atrapalha que ajuda. Me ouvindo? Deu uma melhorada, não deu? Parece que sim. Vamos continuando. Aí você estava me falando que como é que chegou a Nilza até você? Aí a Nilza veio, como eu falei para você, e começamos a trabalhar. Inicialmente, ela chegou para ser pro bono e acabou não ficando o pro bono, tendo em vista as características do caso, contratação de perito externo e tudo mais, como você tá sabendo, e tem a situação aí na... E como que chega o caso? O que é relatado de cara? No caso específico da dona Nilza? Da história da Nilza, como é que chega para você o que falando aconteceu o quê? É o seguinte, quando eu entendi, até retornando, quando eu tomei conhecimento do caso, chegou que ninguém havia pego o caso e que já tinha sido feitos os primeiros contatos conosco. Com o Leonardo. Com a família conosco. Tá. Né? Família conosco na tentativa. Foi aí que nós entramos em contato com eles e o primeiro momento foi de muita surpresa dos familiares. Os familiares são famílias de extrema humildade, é uma família muito aguerrida, uma família que trabalha no campo, é uma família, principalmente Dona Doralice, após a separação, ela tentou e tenta, com unha e carne, fazer o melhor para os filhos. Doralice é a mãe do Leonardo. É a mãe do Leonardo. Ela já havia, óbvio que eu não posso adentrar muito no aspecto da saúde mental, porque acaba sendo, eu tenho impedimento, mas a dona Doralice, ela já havia, hoje, ela percebe que havia indícios, sabe, Beto? Ela não, devido à sua ingenuidade ou um desconhecimento, vamos falar, né? Ela não sabia que aquilo iria ou poderia desencadear alguma coisa. Mas até então, como ele teoricamente estava num relacionamento e feliz com a dona Nilza, ela nada havia percebido algo anormal. Essa situação que eu acabei de mencionar para você, que poderia denotar algum problema de saúde mental, é na infância, viu, Beto? E na adolescência. Eu ia perguntar, o que ela viu? O que ela relata que você pode contar? Vamos falar assim, uma que forma hoje ela olha e fala, aquilo que ele fazia já era um sinal. A forma como ele tratava os animais, entendeu? A forma que ele era uma pessoa que gostava, mais ou menos nesse sentido, a forma como tratava os animais e tudo mais, né? Ele maltratava animais, é isso? Maltratava os animais. No entanto, ela achava que era óbvio que ela o repreendia, obviamente, punha de castigo, mas nunca de pensar que isso poderia ser algum indício, a ponta do iceberg de algo, entendeu? É isso que hoje ela fala, e ela se culpa muito. Como que eu não vi os sinais, né? Até ela, na sua simplicidade, ela fala exatamente o que o Foucault fala, né? A vida é tão corrida que a gente não percebe o que estamos fazendo, que vem acontecendo à nossa volta, né? E ela falou mais ou menos isso. Sim. Eu fiquei preocupado na criação deles e tudo mais, e não percebi alguns sinais de distúrbio, né? Ela falou em outras palavras isso. Mas hoje ela já está mais serena e está tendo um certo acompanhamento. Isso, na verdade, ela não tinha como mensurar e prever, né?
Sim, mas daí o caso chegou falando o quê? Ele matou a Nilza? Como que ele já chegou? Na Ele verdade, já chegou chegou investigado? como homicídio. Isso, chegou como homicídio o caso. Ele teria matado a Nilza, né? Quando chegou até nós, o Beto, já estava em rede nacional, teoricamente, uma imprensa, uma apresentadora já tinha ido até a casa dela, fazer entrevista e tudo mais, e aquilo tudo. Já tinha, vamos falar assim, acontecido. Até porque se eu tivesse entrado, obviamente, antes eu teria blindado ela. Não vou mentir para você. Sim, né? Aquela cena de ele sendo preso já tinha acontecido. Dele falando, minha Já, vida é mais. Minha vida é uma loucura, minha vida dá uma série da Netflix. Tudo. A imprensa na casa dela, filmando o tanquinho, o fogão que ele havia comprado para ela. Para a mãe. Tudo. Já tinha acontecido tudo. E eles estavam no desespero. Família, núcleo familiar, desesperado, porque pensa, você acreditando que a sua família óbvio, toda família tem o seu problema, mas nunca imaginar que ia ter um problema desse, de quando você se depara, um monte de repórter na frente da sua casa. Foi quanto aí que ela saiu do local onde ela morava e posteriormente entrou em contato conosco, né? Porque, como eu disse para você, eu nasci em Barretos, Sim. mas faz 32 anos que eu saí de Barretos. De forma esporádica, eu vou para Barretos. Na verdade, eu não vou mentir para você, eu vou só na festa do peão, né? Eu sou bem sertanejo. E aí que acabaram mencionando o meu nome, ventilando o meu nome para eles, e foi aí que a equipe defensiva, pegou todas as informações e passou o relatório. E, inicialmente, eu falei assim, precisamos conversar com ele. Eu preciso saber como aconteceu, o que aconteceu. É aquele negócio, eu gosto muito de ir, quando não é possível ir na cena do crime, eu ir até o autor do crime. Eu preciso sentir. Não vou mentir para você, eu tenho áudios, eu tenho um acervo muito grande, obviamente, porque até então, ali, ele estava numa temporária e tudo mais. E conversando com ele, eu percebi, após 3 conversas longas, de 1 hora e meia, ele me relatando, porque eu gosto de perguntar várias vezes o que aconteceu, né? De diversas formas. Primeiro, para verificar, porque todos sabem, e principalmente você também, que já tem uma vivência na área criminal, não é porque nós somos advogados o cliente fala a verdade. Não. Às vezes ele tenta criar uma imagem para você para tentar excluir da responsabilidade penal. Então, a gente perguntou várias vezes e percebemos que ele narrava várias vezes e a cada vez que ele narrava, você percebia alguma ausência de sentimento ou alguma coisa que denotava uma raiva muito grande, né? Uma raiva com a dona Nilza. Com a Nilza. O que ele, esse primeiro momento que você conhece o Leonardo, inclusive? Sim, primeira vez. Ele estava com algum... Como ele estava? Ele estava ainda eufórico, como a gente viu ele sendo preso? Não. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Primeiro, eu falei assim... na hora que ele começou, eu sou, na verdade, Beto, eu sou muito contrário que o Ray Fine fala que as pessoas se moldam conforme a sociedade quer, né? Eu sou o contrário, eu sou o que eu sou. Então, na verdade, quando eu cheguei de uma forma do jeito que eu sou. Eu vim conversar com você, você vai fazer uma cena de teatro ou você vai falar a verdade para mim? Porque eu não estou com tempo de cena de teatro, entendeu? E foi quando ele assustou, porque eu tinha que chegar daquela forma, porque, na verdade, parecia que ele estava interpretando quando saiu, né? Porque eu não acreditava, você não acreditava que uma pessoa que havia acabado de cometer aquele crime poderia falar aquilo. Então, nós temos 2 caminhos. Ou uma pessoa está utilizando aquela situação para se promover, que isso aí que eu falo que é uma cena, ou uma pessoa ela está com tanta problema de saúde mental que ela não sabe a dimensão daquilo.
e foi por isso que eu cheguei, e foi a primeira palavra foi a primeira frase que eu fiz para ele. Foi quando ele falou assim, não, doutor, eu não estou, o que eu vou falar para o senhor não é nenhuma cena, né? E me narrou situações ali, desde o seu primeiro momento com a dona Nilza, até o fatídico dia. O que demonstra ali uma situação muito complicada do seu eu, tá? Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas eu percebi um conflito muito grande desse eu. E esse eu que ele estava perdido num caminho, e quando ele achou que ele escolheu o caminho a ser seguido com o apoio da dona Nilza, ele foi abandonado. E quando ele foi abandonado, ele sentiu uma raiva muito grande. O que vem a ser isso? Não sei se você está me entendendo. Ele era ou era uma pessoa que não se sentia muito bem com a sua sexualidade, com o seu gênero. E com isso, como já foi divulgado várias vezes, Beto, ele se vestia, antes de conhecer a dona Nilza, ele se vestia do gênero feminino, do sexo feminino. Era 24 horas, até quando a dona Nilza o conheceu, ele estava vestido de mulher, tá? Quando ele conheceu, ele estava vestido de mulher e sempre vestiu de mulher. Como que eles se conheceram? A família dele sabia. A família dele sabia dele? Sabia, tanto é que ele vestia de mulher no seio familiar. Antes de você me contar como é que é a relação, que eu queria conhecer um pouco os personagens. O Leonardo, ele era muito novo, 18 anos. Apesar de já responder como maior de idade, ele tem pouco tempo de vida, inclusive pouco tempo de se mostrar o que ele era de fato. Ele era quem? Ele morava onde? Ele já tinha sido preso? Qual é a ficha criminal dele anterior? O que as pessoas falavam dele? Quem é o Leonardo? Leonardo, pelo que eu percebi, obviamente, foi bem ponderado isso para você, porque eu acho que para você entender o crime, né? Eu sempre falo na academia, quando eu ministro aula, você precisa, quando tem um fato típico, que é o crime, você tem que perguntar como, quando e o porquê. O famoso lead jornalístico serve também para o Exatamente. E quem trabalhava muito isso é o Lia Pires, né? Um tribuno muito grande do Sul, e ele escrevia bem os personagens para entender o porquê dele praticado aquele crime. A motivação, né? Exatamente. E ele, só para mim, sei se você já acompanhou, ele já é falecido, ele foi um dos tribunos com mais êxito no nosso país. E quem que é o Leonardo? O Leonardo é uma pessoa, até que a gente sabe, um adolescente, uma pessoa de 18, 19 anos, que estava tentando procurar o seu caminho, que tinha um conflito muito grande com a sua sexualidade. Ele terminou a escola? Olha, agora parece que ele tinha parado no seu primeiro ano. Tá. Ele não estava estudando. Agora, se eu falar para você que ele estava indeterminado, fugiu da minha mente. Você não sabe qual é o ano, mas ele não tinha terminado ainda. Com 18 anos ele já poderia ter terminado o ensino fundamental. E aí ele tinha uma dúvida com essa... Que dúvida é essa com a sexualidade? Mas muito grande. Ajudava a mãe em alguns afazeres da casa, porque os pais são caseiros, né? Numa fazenda. E também exercia, na medida do possível, se tivesse algum bico, ele fazia, né? Bicos para acompanhar uma pessoa idosa, cuidar de uma pessoa idosa, alguma coisa assim. As pessoas, o denotam como uma pessoa, vamos falar, uma pessoa muito calma, viu, Roberto? Muito calma, mas conflituosa, consigo mesmo, mas não é agressiva. Não sei se você está me entendendo. Essa que é o personagem. É que Leonardo. Assim, é meio assustador. Um rapaz que maltratava bicho, vai cuidar de idoso, psicopatas assim, que você vai me dizer se ele é ou não, daqui a pouco, e eles gostam também das pessoas mais vulneráveis, crianças e idosos. Né? Mas não tem nenhum relato de nada, de nenhum idoso. Não. A questão dos animais foi único exclusivamente quando eram crianças. Era criança. Óbvio,
a mãe muito presente, isso É não que há o o que ser falar. criança dele ainda é muito recente. Ele tem só Mas 18 se a anos. mãe não tivesse apontado para ele, porque eu acredito que ninguém nasce criminoso, ninguém nasce com desvio de conduta, né? Psicopata existe nasce. algum... não, calma que eu ia falar Você vai me agora. contar, tá? Embora existe os psicopatas e tudo mais, de uma forma geral, até então a mãe não imaginava que ele tinha um desvio. Então, um desvio mental, né? Um desvio com CID, até então achava que seria um desvio, teoricamente, uma arte, alguma coisa assim grave, mas achava e para isso ela repreendeu. Eu achava que era só E maldade. exatamente, né? Que é grave, mas o repreendeu. E não tem relato nenhum nesse sentido. E Tá. tanto assim se assim houvesse relato de maldade de pessoas, não é nem de idosos, eu falei, na verdade, ele parece que cuidou das irmãs, ele cuidava das irmãs, ele chegou a cuidar, como a própria Dona Nilza, ele cuidou muitos anos da Dona Nilza, muito tempo da Dona Nilza, entendeu? Então ele exercia esses trabalhos também. Tá. Né? Eu acredito que ainda não tinha, vamos falar assim, virado a chave, algo, né, o estopim para ter ele cometido essa situação. Eu acredito que somente ocorreu, não estou falando que a vítima é o culpada, né? Como diria a vitimologia, vítima provocadora. Nesse caso não existe, isso é conversa. Eu acredito que atingiu um calcanhar de Aquiles muito grande para ele desencadear, né, cometer esse crime. Entendi. Entendeu? Mas daí ele vivia vestido de mulher, ele vivia Normal, travestido de normal, mulher. assumiu. Sim. Tá. Tanto é que todas as fotos, em todas as redes sociais, se você pegar a cronologia, o tempo, você vai ver sempre de mulher. E ele Sempre tinha de mulher. namorados, ele tinha relacionamentos, amigos? Ele tinha relacionamento, segundo ele, mas detalhes eu não entrei, Tá. né? Porque, na verdade, isso eu deixei para a parte técnica, né? A parte psicológica, eu deixei. Entendi. mais isso, porque aí eles me trazem, né? E ele essa morava situação. perto de Mas Barretos? ele morava, aquela região de Barretos ali, né? Tá, aquele A grande família Barretos. Grande Barretos, exatamente. Ele morava ali. A família presta serviço ali numa cidade, salvo engano, Colômbia, né? Que é próximo a Barretos ali. E ele ficava nessa questão Barretos, Colômbia, né? E ficava muitas vezes também na casa da mãe, né? Ele morava com a mãe, teoricamente falando. Morava com a mãe. E a Nilza? Quem é a Nilza? Qual é a histórica dela? Ela tinha quantos anos? Ela tinha 50 e poucos, não é isso? A Nilza, eu tenho que tomar muito cuidado da dona Nilza, porque ela também era muito querida na cidade, né? Isso é um fato. Não sei se essa, né? Então, a dona Nilza, ela é uma pessoa que gostava de cuidar das pessoas, teoricamente falando. Era uma pessoa que sempre estendia a mão para aquelas que precisam. Mas o perfil Dona Nilza, eu acho muito temerário. Tá, até porque você é o advogado de defesa do Leonardo, tudo bem. Mas eu digo, eles tinham classes sociais muito distintas. O início, não. Mas ela não era uma mulher com mais posses que ele? Posteriormente, quando ela casou com essa... A Dona Nilza é uma senhora, né? Respeitada, que teve uma filha teve uma filha, que até essa que que vem acompanhando o processo. Posteriormente, casou com salvo engano, uma pessoa, um alemão, não sei o que foi, e teoricamente acabou ficando bastardo com condições financeiras. Porque ela ficou viúva dele? E ela ficou viúva. Lembrando que o canal está sempre aberto a ouvir todas as pessoas. Se a filha da dona Nilza quiser falar, sim, sem dúvida promotor, nenhuma. Então, delegado... detalhes maiores, eu vou falar a verdade, Beto. Nós fazemos uma investigação defensiva, nós temos muitas informações. Sim, mas você não pode passar informações do perfil. Então, porque
Então, por exemplo, que eu sei que nós vamos discutir sobre essa questão, qual o crime cometido? Está tampando só com a peneira, porque latrocínio, homicídio, então isso vai fazer uma influência muito grande. Sim, na até para ver se vai questão. para júri popular ou não. Mas aí então a Nilza, ela e o Leonardo vinham até as classes sociais. Eu achava que elas eram de classes sociais diferentes. Porque como é Não, que classes eles... sociais. Vamos falar, classes sociais diferentes, mas pela informação que eu tenho, início igual. Entendi. Leonardo não teve tempo de galgar condições financeiras suficientes e hoje consideradas as melhores. Ela já estava... Ela nasce mais aconteceu... pobre, vamos dizer assim, ela nasce de uma classe social mais baixa. Exatamente. Como que os dois se conhecem e há quanto tempo eles se conheciam e como que criou essa ligação entre eles? Os relatos iniciais que chegaram para nós é que eles conheceram um ano antes do desencadeamento da pandemia. Salve o melhor juízo, 2019. 2021. 2019, 2020. Ele tinha, assim. Se ele tem 18 anos, ele tinha 15 anos. Ele tinha 16, de 15 para 16 anos. E onde que eles se conhecem? Eles se conheceram, ele estava lá na casa da família, e a dona Nilza é uma pessoa que gosta de uma pessoa intelectualizada e gosta de conhecer a história, né, do local, de algumas, e ficou sabendo que onde a residência da família do Leonardo, onde eles residem, tem um casarão de anos, né? Uma história, essa fazenda, né, arquitetônica. Isso, uma história arquitetônica. Foi quando ela foi lá conhecer essa fazenda e Leonardo ali estava. Segundo relatos de pessoas, de testemunhas e até de Leonardo, eles tiveram uma empatia muito grande no início, ao ponto dela falar que não estava muito bem. Ela passou o dia inteiro ali depois. O dia inteiro. Ela chegou, parece que, salvo engano, de manhã e foi embora à noite. Ficaram ali, passou o dia com a família, etc. E ela relatou, parece que não estava muito bem, estava com problema de saúde, algo assim. A Nilza. Ela, dona Nilza. Foi quando Leonardo foi para a casa dela, para cuidar nesse período, auxiliá-la na manutenção da casa, fazer... Mas ela estava com alguma doença séria ou era uma gripe? Não séria, não era séria, não. Parece que ela estava com dificuldade de cuidar da residência dela. Eu não sei exatamente qual que era a doença, porque a dona Doralice e o Leonardo, eles não sabem informar. Entendi. Né? Mas tem pessoas já procurando saber do que se trata, nós já pedimos expedições de ofícios e tudo mais. E a Nilza, o Leonardo estava... eu só estou repetindo isso porque é importante lá na frente uma informação que eu vou ter que te perguntar. Ele vestido de mulher, ele estava... porque ele se colocava como travesti. Ele estava uma travesti. Sim. Ela conhece ele assim, tá. Sim. E ele vai morar na casa dela como um faz-tudo, um caseiro, um ajudante, é isso? Como se fosse um ajudante geral, e ele falava que limpava o fundo, ajudava que não fosse necessário. Mas ele morou lá, ele muda para lá ou ele fazia... Mudou para lá, ele ficou lá 6 meses, 7 meses. Em 2019? Do final de 2019 para 2020. Para o começo quase a virada da pandemia ali. Isso. Posteriormente, ela, segundo ele, ela se recuperou, graças a Deus, ficou perfeito. E aí ele percebeu que não tinha muito o que fazer mais, né? E ela também, obviamente. A dona Nilza morava sozinha, a filha que ela tem não morava com ela, tá? Há informações até que eles não tinham tanto um relacionamento, a mãe e filha. E ela foi embora para a casa dele. E segundo informações, até de Leonardo, posteriormente eles continuaram a manter as conversas via WhatsApp, né? E ficaram aí, vamos falar assim, de um ajudante, né? Um serviçal, teoricamente falando, que fugiu aqui, tornaram-se amigos.
Essa que foi a serviçal, amigos. Posteriormente, eu estou tentando lembrar aqui, Beto, eu não sei se demorou um ano, algo assim, que eles ficaram nessa como amigos, trocando ideia. Ele ia visitar ela ia visitar ele, de boa. Até um determinado momento que ela chama para morar com ele. Mas por um tempo, ele ficava lá, não era assim, vir morar definitivo, não era para assumir ainda. Ela pagava ele por esse serviço. Para morar lá, ficar com ela um tempo, então ele ia lá, ficava 15 dias, depois ia embora, tá entendendo? Ó, vai ficando aqui e tal. E aí eles continuaram com esse relacionamento, tá? Passaram-se algum tempo, a dona Nilza e ele chegaram a um consenso, mediante a dona Nilza, que propôs, dos dois, teoricamente, não assumir o relacionamento perante a sociedade, tá? Porque no início até eu pensei que era isso, mas hoje, atualmente, eu percebi que não, diante outras conversas, de outras provas, não era isso. Mas ela chamou para morar definitivamente com ele. Mas como namorado? Como namorado. Mas eles tinham relação sexual? Sim. Ele sabe descrever o corpo dela como ninguém. Mas ele... mas tudo bem, ele pode ter visto ela pelada a vida inteira. Daí... Então você tem uma situação que ele... Mas... Relacionamento. Ela pode ter visto pelada. Uma coisa que, segundo o Leonardo falou, e eu tenho uma carta dele aqui, porque eu sempre, antes de qualquer comentário, eu gosto de ter um acervo que possa comprovar o que eu falo, né? O que ele falou começaram um relacionamento com um prestador de serviço, posteriormente começou com uma amizade muito sadia, tá? Uma amizade que ele falou assim, que foi muito gostosa, ela era uma pessoa muito gente boa, trocava ideias e tudo mais. Posteriormente, eles começaram a ter relacionamentos sexuais. Ela pedia para ele relacionamento sexual travestido de mulher. De mulher. Posteriormente, depois, quando eles começaram a conversar, de morarem juntos, etc., ela chegou e falou assim, venha morar definitivamente comigo, só que, a partir deste momento, você não vai andar na sociedade travestido novamente. É só como homem, assumir o gênero masculino. Foi aí, se você observar, Beto, de um tempo nas redes sociais, ele só vestia de homem. Ele só vestia assumindo o gênero masculino. Porque foi o combinado com ela. Entendeu? Ele tem troca de WhatsApp com ela, conversas, porque esse é um tipo de... Quando você começa a ter uma relação com uma pessoa, as conversas, inclusive, ficam mais íntimas. Ele consegue comprovar quando começaram a ter um relacionamento sexual, vamos falar assim, maior, ele estava morando com ela, já. Tudo bem, mas ele não tem assim, uma foto. O povo hoje em dia se fotografa. É isso, infelizmente os celulares ficaram apreendidos, eu solicitei a perícia e o juiz me disponibilizou, autorizou, obviamente, como não poderia deixar de autorizar, e já comunicou que eu preciso juntar um pendrive de 2 TB, tendo em vista o acervo que tem. Então, acredito eu que, se não for essa semana, outra semana, eu estou juntando para conseguir todas as conversas e fotos que tiver naquele celular. Tanto a dona Nilza, quanto nos que ali foram apreendidos. Tem testemunha que garante, que fala, não, eles realmente estavam namorando, estavam tendo uma relação próxima. Eu pergunto isso mais porque eu vou querer entender até o que isso melhora ou piora o crime dele. O fato de ele ter uma relação com ela. São testemunhas que, de repente, podem contraditar, né? Que são os pais deles, né? Ela não tinha amigo? Ela é uma pessoa muito gostada, não tinha amigos. Beto, na cidade de Barretos teve uma repercussão muito grande. E a dona Nilza, ela tinha uma vida particular muito privada, ela não passava essas informações, porque era uma pessoa respeitada na cidade, era uma pessoa querida ali na região.
E quando até veio a veiculando, né, que eles tinham um relacionamento, porque primeiro falaram que havia uma pessoa na porta que ficava circulando que poderia ser os autores. Posteriormente, nós comprovamos que não, que ele não estava ali para cometer o crime. Ele antes, né, porque ele ficava na porta, ficou quase um dia inteiro. Não, ele morava lá. Ah, mora. Nossa, mas ninguém viu ele lá até então. Mas tem câmeras mostrando que ele morava praticamente lá. Posteriormente, foi saindo notícias que eles tinham um relacionamento e pessoas falaram que não tinha conhecimento desse relacionamento. Tinha conhecimento que ele praticamente morava lá, mas que eles tinham um relacionamento, não tinha. Até porque acredito eu que não vai ter. Acredito eu que não vai ter, porque a dona Nilza não revelava tudo que fazia, como fazia para a sociedade. Era muito. O que eu posso demonstrar e pretendo demonstrar é utilizando as mensagens via WhatsApp, né? Para isso nós temos as perícias aí, mostrar principalmente algumas questões que só pessoas que ali no seio, né, na residência poderia conhecer, coisas íntimas poderiam conhecer, e com isso tentar mostrar que, na verdade, não é o tipo penal que as pessoas estão querendo imputar na cidade de Barretos. Entendi. O que o senhor está querendo dizer é o seguinte, mostrando que eles tinham uma relação, você cria uma motivação para um homicídio, não para um latrocínio, é isso? Não, mas na verdade não é nem isso. Para você, eu vou ser sincero, ele tinha acesso às informações bancárias dela. Então, o que faz? Se ele quisesse pegar dinheiro dela, ele pegava no estalar de tempo. Pensa comigo, Beto, pensa comigo. Você é uma pessoa o canal de vocês já navegou em vários processos criminais. Se fosse latrocínio, ele matou a dona Nilza, daquela forma, né, bárbara que todo mundo sabe. Pois bem, ele ficou praticamente 1 dia, 2 dias lá. Ela tinha joias, ela tinha coisas de alto valor, carro de alto valor. Ele transferir, parece, só 30 mil reais, 40 mil reais da conta, sendo que ela tinha um carro aí de 180, 190 mil. A gente sabe muito bem que a pessoa que quiser sumir com um carro em 2 horas, ela some com um carro, entendeu? Por isso que acredito eu que tudo denota que não foi um latrocínio. Ele, na verdade, ele diz muito bem, olha só as palavras dele, eu fui para matar e mataria quantas vezes necessário. Posteriormente, eu vi o que eu fiz e não sabia o que fazer mais. Fiquei um tempo lá e acabei mexendo na conta dela, mas não foi para matar. Entendi. O objetivo não foi para roubar 30, 40 mil. O objetivo foi para matar. Não. A gente vai entrar no porquê do matar, mas o que eu quero entender é o seguinte: a importância de colocar e classificar eles como uma relação emocional e sexual, tendo uma relação, um namoro, é para caracterizar mais o homicídio do que tirar o latrocínio, é isso? Na verdade, o que muda o fato de eles namorarem ou não? Não vai tirar o latrocínio. Esse relacionamento não vai tirar o latrocínio. Não. Primeiro, a gente tem que trabalhar na questão, sim, latrocínio. Como que eu desclassifico para homicídio? Vamos falar assim, coloco a tipificação para homicídio, levando em consideração todos os fatos posteriores ao crime e, principalmente, ele podia ter sumido com o carro, levado as joias, ele poderia posto um carro de mudança se ele quisesse ali, né? E assim não fez, né? Eu até falo, o burro levou apenas a parte financeira e ainda transferiu para a conta dele, né? Então, né, a inteligência ali não sobra. Desculpa que eu falei isso para ele até. Pois bem, então não é um latrocínio, a pessoa mata para... Não foi arquitetado isso. Pois bem, levando em consideração tudo o pós, porque eu considero que não foi latrocínio levando o pós-crime, tá? Eu caio no homicídio, tá? O homicídio, como você sabe, é o artigo 121, quais a motivação? A motivação é a perturbação, a motivação é o estopim causado. E o que foi estopim causado? Foi como ele utilizou, ela me tirou, né? Ele chegou a mudar para Barretos, ela deixou ele um dia inteiro com a mudança lá na frente, e de uma hora para outra ela mudou de ideia, né? Sendo que isso não é motivo de matar, mas nós estamos falando de uma pessoa, teoricamente, em condições
reais de saúde mental. E isso foi o desencadeado. A pena, você está querendo alegar os artigos que fala que atenuam a pena, homicídio sentimental, homicídio... Violenta emoção. Tá. Isso vai, o artigo 61. Não, isso aí vai ser discutido posteriormente em plenário. O que eu preciso agora, e estou convicto que não é latrocínio. Se ele tivesse levado o carro, se ele tivesse levado as joias, se ele tivesse... Aí, tudo bem. Eu ficaria, então, por isso que é importante caracterizar essa relação que eles tinham, que ia além de uma simples amizade ou de uma relação profissional. Para a tese em plenário. Para ter mais sustentação, inclusive, para o resto do que vai ser. Plenário. Então, aí tá tudo bem. Então, ele fala, vamos seguir no raciocínio dele, que ele tinha uma relação com a Nilza muito discreta, não falava nada para ninguém, mas daí ele para de se vestir de mulher, no sentido de deixar de ser uma travesti, e passa a se tornar um homem cisgênero, pelo menos aos olhos da sociedade. Ali ela não assume ele também, mesmo ele passando a mudar a forma de se vestir. Não assumiu. Ele vai e volta... Não assumiu para a sociedade. Tá. E digo mais, não ia assumir. Pelas informações que eu tenho, pela investigação defensiva, não ia assumir nunca. Até pela idade também, de repente, pela diferença de idade. Não ia assumir. Ela começou a ter relacionamento... Segundo o Leonardo... Essa relação ele começou o quê? Com 16 anos, o menino? Isso que eu ia te falar. Começou a ter relacionamento sexual com ela no final de 16 e início de 17. Isso é crime. Né? Então... não é incapaz. É incapaz? É crime? É crime de estupro ou não? É crime. Não é crime de vulnerável, é a partir de 14, né? De 14, né? Mas é menor de idade, né? Menor totalmente, porque a lei penal é 18, Beto. Está acima de 18, né? Então, ele começou em relacionamento com 15 anos, começaram a ter um envolvimento sexual, segundo ele, 16 para 17. Entendi. Menor de idade. Complexa não ia coisa. ser muito bem visto na sociedade, né? Não o que a gente pode alegar, não é um crime, teoricamente não, um crime presumido de estupro, não é, porque é maior de 14. Ela ficava frequentando a família dele, do Leonardo, a Nilza? Sim, frequentava, mas não muito, tá? De formas esparsas, O contato maior era a mãe, a dona Doralice, com ela via telefone. Falando. Principalmente a dona Doralice, quando a dona Nilza entrou em contato, quando o Leonardo chegou para falar que ia morar definitivamente com a dona Nilza, a primeira preocupação da Doralice foi ligar para a dona Nilza. O que a Nilza falou para ela? O que estava acontecendo, por que aquilo, tal. E até então, o seu canal é muito bem visto, antes de preciso esclarecer, a dona Doralice não sabia do relacionamento sexual que tinha seu filho com a dona Nilza. Então, ele nem para a família dele eles assumiam nada, era uma questão só dos dois, para a própria família dele, ele estaria só trabalhando, uma amiga mais velha, alguma coisa assim, tá. O que faz... Somente depois, isso eu estou falando antes, tá? Antes da morte da Nilza. Isso foi antes a dona Nilza chamar de forma definitiva para morar. Então, com 16 para 17, não tinha menor conhecimento disso. Não tinha. A dona Nilza, a dona Doralice não tinha menor conhecimento disso. Mas quando a Nilza chama o Leonardo para morar definitivamente com ele, aí a mãe... A mãe do Leonardo... não chegaram a conversar, não verbalizaram a situação, né, do relacionamento. Mas a dona Doralice, por mais simples que seja, ela percebeu, né? Tá. E por que ela chama ele? Tinha determinado que ia, né? E ela convida quando ele para mudar definitivamente para casa dela? E por quê? Parece que foi antes do acontecimento, salvo engano, tá? Tem até o vídeo dele na porta da casa, com as mochilas. O quê? Um dia antes, é muito próximo da morte dela. Não, foi antes. Aquilo ali, ele ficou remoendo muito tempo. Salvo engano, Beto, um mês, mais ou menos. Porque o que acontece? Ela chama ele leva a mudança e o que acontece?
ela combinaram, né, de ele ir, etc, tal, e chegou lá, ela não abriu a porta. Aí ele ficava mandando mensagem, segundo ele, obviamente, e as câmeras, né, mostra realmente ele mandando mensagem, mexendo no celular toda hora, e ela não respondia. Então ela falou assim, ou ela saiu, não levou o celular, seja o que for, e ficou lá. Com a mudança. Até chegar um entregador de comida. Ele tinha saído para beber água, não sei aonde, ali perto, não me recordo agora, eu tenho nas minhas anotações. Quando ele viu que o entregador já estava saindo, né? Já tinha deixado que estava saindo, ele falou assim, não tem ninguém aí. Ele falou, não, tem sim, acabei de entregar. Caiu a ficha. E ela estava lá e que ela não queria abrir. E aí foi quando, segundo ele, uma questão de segundos, né? Porque quando ele falou não tem ninguém, ele viu o portão se fechando. Aí ele caiu a ficha, mudou de ideia, não se sabe, até hoje ele não sabe o motivo. E aí, quando você fala mudança, o que ele levou? Era um caminhão de mudança? Eram malas? Não, ele tinha poucas coisas, todas as coisas que ele tinha. Uma coisa que mala, assim? Ele pediu exoneração, ó. Ele pediu demissão do serviço que ele tinha, né? Ele, na verdade, e a mãe, no início, foi contra mesmo. Filho, o padrasto também, como que você vai sair daqui e morar numa cidade sem conhecer ninguém praticamente, assim, né? Do seio familiar, nada. Mas ele já estava indo para Barretos há muitos anos e ficando lá bastante tempo. Morar definitivamente com uma pessoa é diferente de você ir passear. Ir passar, é a mesma coisa de eu ir mas ele ficou 6 meses. Na casa de um amigo meu ficar 10 dias. Mas ele não chegou a ficar 6 meses na cidade? No começo, em 19? Você falou que a primeira vez que ele morou lá, que ela estava doente. São situações diferentes. 6 meses ele ficou, 6 meses ele ficou trabalhando lá. Mas estava na cidade. É diferente a situação. Não, é diferente de ele falar assim que ia morar definitivamente com a mulher. Tá. Porque a mãe percebeu que ali tinha um relacionamento. É completamente diferente. Na verdade, ele estava indo casar com ela. Essa é a grande diferença. Ficar junto, né? Não casou porque casar, gente. Você vai morar junto, casou. Sei lá o que eles estavam pensando de fazer. E a mãe percebeu que tinha um relacionamento ali, entendeu? E a Nilza não atende ele não faz escândalo na porta, nada. Aí ele vai embora, ele volta para casa da mãe. Não, aí parece que ele dormiu à noite na casa de um amigo em Barretos, uma pessoa conhecida em Barretos. Posteriormente, no outro dia, ele voltou para a casa da mãe. E mandaram mensagem, ela não respondia. Ela cortou com ele. Exatamente. Por que será que ela cortou com ele no dia que ele muda? Será a filha dela já teve alguma oitiva dela para... Então, nada especifica, nada nos autos prova ou aponta algo que pudesse justificar. O que define ela? O que decide? Acredito que, assim, pelo meu feeling, eu acho que alguém deve ter falado, não, o que é isso? Né? Eu acho que ela deve ter comentado com alguém. Eu acredito que deva ser isso. Alguém até pode falar, isso vai dar união estável, isso vai se ferrar. Eu acho que, principalmente, falando assim, menino de 18 anos, morando com você, não vai dar certo isso, né? E a dona Nilza era da sociedade, era uma pessoa muito querida. Sim. E vamos ficar falando, suponho que seja isso, porque até então você ir, no meu entender, posso ser que esteja errado, né? No meu entender, você ir para passear, ficar 10 dias, diferente do período que ele ficou para trabalhar e todo mundo conhecia, sabia que ela estava com problema de saúde. Agora, posteriormente, você ir lá para ficar 10 dias, volta para casa, fica um mês em casa, depois fica mais 7 dias. É diferente de você ir morar de uma vez, né? Romper o vínculo com a sua cidade, onde você morava, e morar de uma vez com o seu parceiro, né? Sim. As pessoas iam perceber. Então, eu acredito que algo nesse sentido deve ter acontecido, porque ele não sabe o que aconteceu. Ele não fez, segundo ele não fez nada, não teve nenhum comportamento, não tiveram nenhuma briga, não tiveram nada. Nada. No fim de tudo, ela tinha o direito de não querer mais receber ele na casa dela. Óbvio. Mas daí ele ficou se remoendo durante um mês, mais ou menos. Isso mesmo. E ele ficou premeditando tudo que ele ia fazer?
Na Até verdade, enterrar ela no quintal e tudo? não, na verdade, segundo ele, não foi nada premeditado, foi tudo muito no ímpeto, né? Porque ele já conhecia a casa, né? Ele praticamente conhecia tudo da casa. Então, quando a única coisa que ele pensou eu vou pular, vou esperar ela acordar. Isso sim, ele não é premeditado, mas ele pulou e pensou, vou esperar ela acordar. Então vamos falar que essa parte ele aguardou ela sair, que tem um vídeo dela indo lá mexer com os cachorros Mas e tudo mais. ele foi para matar. Foi para matar, com o Então objetivo tem de uma matar. premeditação, eu vou lá para matar ela. Eu já não sei você como eu falou vou matar. não, você falou não, eu não estou falando a premeditação da forma do que é falar do intercrimes, né? De como vou matar e o que eu vou fazer. Eu comentei, fiz essa Sim, observação, que você falou sim em relação a tudo. ao enterro e tudo mais. Ele chegou para matar, mas não sabia nem como, não levou nem arma, nada. Não, olha só o absurdo. Ele queria matar, mas ele não sabia depois o que fazer com o corpo. É isso que não foi premeditado. Entendeu? Ele não organizou todo o processo Nada. da morte. O que ele não. faz, como que ele cai fora, se ele deixava lá, se não deixava lá. Mas daí ele chega, ele pula o muro. Assim Beto, eu não sei se você sabe, ele tentou ajuda de amigos para enterrar o corpo. Não, você vai me contar agora. Comprar os amigos. Você vai me contar. Antes. Não, antes, não, mas só quando ele já matou. Não, antes ele ser. Não, depois que ele foi. Depois que ele matou, a premeditação é como mato. Posteriormente, o que vou fazer, como vou desovar, como vou fazer com o cadáver, o que eu vou fazer. Tem nada. Nada. Então não foi uma premeditação que a gente fala completa, né? Tá. Na verdade, foi simplesmente uma pessoa que eu acredito hoje, fielmente, que é uma pessoa totalmente desnorteada, totalmente problema de saúde mental. Não tem lógica uma coisa dessa. Entendeu? Ou se chegar ao ponto de psicopata é somente frio, calculista e mau. Me fala uma coisa, como foi a dinâmica da morte dela? Como foi a dinâmica do crime? Ele pula o muro? Ele pulou o muro, se escondeu. Isso que horas, mais ou menos? De manhã? De manhã, ele pulou à noite, tá. De madrugada. Aí se escondeu lá num quarto que tinha, esperou ela acordar, e aí quando ele cometeu o crime, né? Como que ele matou? Utilizando um fio e enforcou ela, né? Estrangulou ela. E depois... Depois aí vem o que eu falei que não foi premeditado, né? Não teve nenhuma organização nesse sentido. Que eu vou fazer? Ficou lá o corpo, estirado lá, ele ficou na casa, ficou lá sem fazer um tempão, pediu comida e não sei o que, não sabia o que faz, tentou ver se conseguia pessoas para ajudar a sumir com o corpo. Pediu comida pelo celular dela? Hã? Pediu comida pelo celular dela? Não, aí essa forma, se pediu comida pelo celular ou dele, eu não sei. Mas ele ficou para 24 horas lá. Mas para saber o seguinte, se ele tinha a senha do celular dela, como é que ele entrou? Ele sabe até hoje, a senha de corte, tudo. Então o celular dela, ele não pode ter mexido no celular dela antes de ser apreendido pela polícia? Apagado mensagens ou criado mensagens? Mas existe formas, como você sabe, né? Hoje existe formas de recuperar tudo, Sim. né? Se não é tudo parcialmente. Então, engana-se aí os telespectadores achar eu vou deletar que vai sumir. Não. Até, na verdade, eles ajudam a gente até a recuperar de forma íntegra as mensagens deletadas. Mais rápido. Então, Inteiras, mais rápido. Não tem como isso aí. E até porque, com todo respeito, uma pessoa que não soube nem o que fazer com o corpo antes não ia ter inteligência para deletar essas imagens, as mensagens. Se ele tivesse que fazer, ele tinha que sumir com as imagens da câmera. Porque tinha uma câmera lá, inclusive. Filmou ele pegando o corpo, ficou ele pegando a caixa. Você está entendendo? Isso que não é uma... Por isso que fazendo uma observação que a gente fala, né, a parte em branco, teoricamente, você fez aí, você não é um psicopata, é uma pessoa frio, calculista. Não entendo eu que é uma pessoa frio, calculista, porque se fosse uma pessoa frio, calculista, ele tinha desenhado todo o desenrolar da trama. Mas ele era muito novo, doutor. Uma coisa que eu aprendi com o Guido Palomba da vida é que a maturidade é quem faz
o psicopata. Ele é muito novo e ele, com certeza, ele tem uma limitação intelectual maior, menos acesso. Ele não terminou a escola, ele não deve ter tido tanto acesso à leitura, a filmes. Ele tem só 18 anos. Se ele Mas tivesse... você tem que ver também, Beto, o novo hoje não é o mesmo do que o novo de ontem. Não, eu sei. O Ele tem acesso às acesso ao YouTube informações da hoje, vida. Podia estar assistindo ao As acessos canal, às inclusive. informações hoje é muito maior. O acesso que as pessoas têm do crime SA é muito grande. Eu Basta sei. você ter um celular. Sim. Então ele sabia muito bem que ele deixou vários vestígios, várias provas contra ele. Eu sei, mas ele pode ter uma limitação intelectual para que aí pode botar. Mas não sei, daí deixo aí para vocês discutirem dessa possibilidade da maldade ou não. Você vai me contar o laudo dele daqui a pouco. Ele mata, pede comida, fica na casa e você me contou agora que ele chega a ligar para amigos para ajudar a desovar o corpo, é isso? Sim, foi por isso que principalmente saiu o mandado de prisão dele. Porque é fundamentado principalmente porque uma das ficou assustado, porque aí ele se revoltou com ela de uma forma agressividade muito grande, parece que até ameaçou matar ela e os parentes dela, algo assim. Minha base do problema de saúde mental não é somente pelo crime, não. Os pós também. E eu também quero deixar bem claro que eu não estou praticando nenhum fato antiético profissional aqui, muito pelo contrário, eu estou sendo muito superficial, eu não estou sendo, né? Não, você está podendo, você está falando só o que você está podendo, você está só na superfície, você não pode falar muita coisa. Não estou adentrando a mata. E aí saiu esse mandado de prisão, óbvio que já iam pedir, perante o acervo probatório, iam pedir, mas acredito que isso pesou muito, né, na prisão dele, porque pessoas já estavam com medo, as pessoas que entrou em contato com... Ele já está. Tá vendo como ele é novo? Né? Ele é muito novo, ele ainda não tem a maturidade criminal. Como dizem, o diabo não é diabo porque é mau, né? O diabo é diabo porque é velho. É o tempo que faz o diabo ser o diabo. A maldade ele já tem. Daí ele vai ficar sozinho. Ele chega, eu sei as respostas, mas eu queria que você me desse. Ele esquarteja o corpo, ele não esquarteja, o que ele faz com o corpo dela? Não, ele simplesmente pega um baú lá, coloca ela num baú, cava um buraco no jardim. Bem mal cavado, quase uma cova rasa. Assim. É um labrador se escondendo. É um labrador se escondendo debaixo de uma samambaia, né? Perfeito. É uma coisa óbvia. Tanto é que quando a perícia estava lá, não, que tentou ocultar o corpo. Como tentou ocultar, vai. Pelo amor de Deus, Roberto. Pelo amor de Deus. Uma pessoa colocar um carro, colocar uma casa dentro de uma caixinha. É um peru no pires. Olhando, você percebia todo o volume ali. Sim, não, a imagem é absurda. Você sabe que tem coisa ali. É absurdo. Então, na verdade, acredito eu, pelas circunstâncias, acredito eu que realmente não foi nessa parte aí, ele não sabia o que fazer com o corpo. Em suma. Ele ficou quantos dias na casa ali? Quantos dias ele ficou com ela? Quantos dias ele ficou com ela ali morta? Se não me engano, 1 dia ou 2 dias na casa. Tá. E aí ele enterra, faz aquela obra de arte e vai embora. Vai para onde? Como que ele alugou um apartamento. Ele alugou um apartamento na cidade de Barretos. Pelo aplicativo, aqueles que você aluga para fim de semana? Eu já não sei te falar. Se eu falar, eu gosto de trabalhar com a verdade mesmo, aí eu já não sei. E é nesse período que ele faz a transferência bancária, inclusive? Sim. Lá na casa. Então ele estava com dinheiro para poder... Eu não sei se o lapso temporal, se foi na casa, se foi nesse período dos 2 dias, você está entendendo? Tá. Acredito eu que foi nesse intervalo, após a morte, isso foi. O fato não é porque eu quero que ponha homicídio, que eu vou falar, não, foi feito, ainda ela viu. Não, a transferência foi após a morte. O horário da transferência, que hora? Vocês sabem? Não sei. Não, mas ninguém pode precisar, o horário que ela morreu. Entendeu? Mas não tinha a câmera? Muito... A câmera da casa não pega o horário da morte dela? Não, a câmera é só externa, não é interna. Tá. E a câmera que pegou, a observação que você está falando, tinha câmera, sim, mas ela não tinha pontos cegos, né?
Então, não pegou o horário, etc. Não, só pegou ele posteriormente puxando o baú, depois supostamente pondo ela no baú, e mais não aparece ele enterrando, cavando, não Dá pra ver aparece assim, a nada. última imagem dela é com os cachorros lá fora, é isso. Isso, exatamente. A Então, última imagem dela é com o então dá cachorrinho pra atrás dela. ver o horário da imagem que ela tá com os cachorros. Os cachorros ficaram vivos ou ele matou os cachorros? Não, matou. Não Matou? matou, não. Não matou. Não, Ah, velho, tá, não porque daí matou. já. Ah, Não. nossa senhora. Aí ele. Então, o horário que ela aparece ali, com o horário da transferência, dá mais ou menos pra você saber o horário da morte dela ali, né? Porque ali. Ele não deve ter ficado com ela viva, falando, vou transferir seu dinheiro. Isso não sei se. Não, porque na verdade não aparenta ele ir atacando ela. Aparenta só ela voltando para dentro da casa. Sim, então, eu tô dizendo, mas quando ela Então, entra ali, pode ter sido o momento que ele pega ela, né? pode ser, pode ser, Não pode sei se ser, teve pode alguma. ser. Ah, os vizinhos ouviram gritos, alguma coisa Não, assim? nada, 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 nada. As pessoas. Tudo bem que o celular dela está apreendido também. Ainda não tem a perícia do celular, é isso? Para a gente saber quais Não, foram. já foi Já foi? apresentado algumas coisas, mas a gente não teve acesso ainda, Sabemos a né? última Até porque mensagem agora o dela. processo está mais suspenso por causa do incidente, né? Tá. A gente sabe as mensagens, a última conversa que ela teve, que horas que foi, porque tudo isso são horários que você vai montando uma linha de tempo ali para tentar Não, mas encontrar. Né? sim, mas eu não, como eu falei para você, eu não tive acesso Tá. ainda. Tanto é que o juiz pediu para eu juntar um pendrive com 2 tera. Tá. E o horário que ele pede a comida também, a gente vai saber mais ou menos os horários. É interessante porque essa é uma linha do tempo que dá para se fazer futuramente. Sim. Futuramente. Ele sai, ele vai para esse apartamento. Ele não sai de Barretos. Isso é estranho. Ele poderia ter ido para outra cidade. Ele poderia ter ido. O que ele imaginou que ia acontecer com ele? Ele falou simplesmente, ele não sabia. O Beto, percebe-se que parecia um veleiro sem direção. Tá. Ele não sabia o que poderia acontecer, o que ia acontecer. Uma pessoa não sabia de nada. Entendi. Não sabia. Por incrível que pareça, nada. E ele vai para. Daí ele é preso. As pessoas. A polícia já fica sabendo que ele está nesse apartamento? Não, posteriormente foi feita uma investigação. A polícia lá, nesse ponto, foi muito ágil, muito rápida. Localizaram ele e prenderam ele, principalmente depois que houve a denúncia de ameaças e tudo mais a uma pessoa que supostamente ele ofereceu dinheiro para auxiliá-lo na ocultação do cadáver. Entendi. Aquela prisão dele é nesse prédio que ele estava alugando apartamento? Que ele aparece falando que minha vida é uma Netflix, não sei o que lá. É ali que ele é preso? Então, mas aí, como eu falei para você, eu entrei posteriormente, né? Você não sabe se é naquele prédio ou se é algum lugar que a polícia transferiu. E como é uma coisa, teoricamente, sem qualquer relevância para a nossa investigação defensiva, então não precisa. Não era mais por curiosidade. Precisou de ser levantado. Eu fiquei pensando, quando eu vi a imagem, falei, onde será esse negócio que ele está sendo preso? Porque não é na casa dela. Então agora eu já fiquei sabendo que ele foi para um apartamento ali alugado para ele. Foi para um apartamento, exatamente. E aí preso. Ele falou assim que não imaginava que ia ter tanto. Ele falou, na verdade, para tentar... Ele falou assim que tomou muito susto quando viu tudo aquilo. Entendeu? Somente isso. Eu tomei susto, Pena. Tá. Quando eu cheguei lá, eu tomei susto. Simplesmente tomei um susto muito grande. As imagens parece que ele gostou. Não parece muito assustado. Ele não falou que no momento todo, o susto foi o primeiro momento. Obviamente, ele utilizou aquele momento, isso é fato. Sim. Né? Mas a primeira percepção que ele teve, quando ele saiu, ele levou muito susto, entendeu? Agora, ele não... A única coisa que todo mundo tem os seus problemas, né? Todo mundo tem seus karmas e às vezes os karmas dele entende que são maiores. Isso aí quem vai poder falar melhor é o lobo, não sou eu. Sim. Doutor Pena, o senhor... Eu me lembro quando a gente conversou na live, você me contou que ele ia fazer... Vocês iam pedir, inclusive, um laudo técnico para saber mentalmente o que ele é. Esse laudo foi feito pela defesa. Ele foi feito pela perícia técnico-científica também? Não. Não. Foi feito pelo Dr. Ed Lobo, que você deve conhecer, é um perito, e a sua equipe. Apontou algumas problemas de saúde mental, que você muito bem sabe, eu não posso
mencionar efetivamente aqui. Você não vai poder me contar o que saiu no laudo? Eu não posso, porque senão amanhã eu tomo uma representação Tá bom, então tá bom. Vivo disso. Tá certo. E o Ed fez um trabalho magnífico com a doutora que trabalha com ele, psicóloga, tiveram alguns contatos, e fez um laudo que, de primeiro momento, né, o promotor, de imediato, na verdade, o promotor acolheu na sua íntegra e falou: não há nada que se fala, mediante o conteúdo do laudo, realmente tem que instaurar o incidente. O Ministério Público acatou, ele aceitou. Acolheu. E aí, o que é o incidente? Eu vou falar a verdade para você, Beto. É óbvio que nem tudo é perfeito, principalmente nós, que criminalistas, as pessoas entendem, e você sabe muito bem, você já cansou de ouvir isso, os criminalistas, eles não estão para proteger a todo direito o criminoso, ou aquele que cometeu a conduta. Nossa, por que eu estou falando isso? Nem tudo é perfeito. Estou insatisfeito porque existe uma legislação que tipifica uma determinada conduta a um determinado crime. Entendo eu, com todo o respeito ao delegado de polícia e com todo o respeito ao promotor de justiça que acolheu a sugestão e apresentou essa denúncia, entendo eu que ocorreu equívocos na denúncia e impediram o latrocínio. Isso aí nós vamos discutir na instrução processual. Porque a denúncia... Eu estou muito satisfeito com a conduta do promotor de justiça e do juiz, que eles... se eu falar para você que eles atrapalharam ou estão limitando ou cerceando a defesa, eu estaria mentindo. Então, eu estou muito feliz com o trabalho do promotor de justiça, que está querendo realmente que verifique as condutas, as reais condições do investigado, né, do denunciado e do juiz também. Então, isso aí não tem problema nenhum. O que nós vamos discutir posteriormente é a questão do latrocínio. Sim. Né? Doutor, você não vai poder me contar, mas o senhor me falou aí que o promotor ele acatou o laudo. Promotor, nós juntamos, o que a gente faz, Léo? Porque, como eu falei para você numa outra live, tudo que acontece de crime, as pessoas falam assim, que todos sabem muito bem, problema de saúde mental. Ele tem um problema. Foi surto. Não é só falar, você precisa provar, levar um dossiê antes. Você precisa comprovar, porque muitas vezes podem ser entendido como uma forma de turbar o processo, né? Fazer o processo demorar. Por exemplo, quando a gente entra no tráfico de drogas, e a gente fala, né, a pessoa supostamente por tráfico de drogas, e a gente fala que a pessoa é usuária, porque você sabe muito bem que acabou aquela questão que as pessoas iam todo dia no ponto do tráfico. Não, hoje eles vão lá e compram a quantidade e escondem em sua residência. Isso já está comprovado pelas decisões dos superiores tribunais de justiça. E aí, quando eu alego que a pessoa é usuária, se eu não apresentar um laudo ou uma prova suficiente que o mesmo já fazia parte de um tratamento ou alguma coisa nesse sentido, o juiz não vai instaurar. A mesma coisa no caso da dona Nilza, no processo da dona Nilza. Eu não posso somente alegar que ele tem problema. Eu preciso, antes, agir de forma respeitosa ao processo e à sociedade. Porque não adianta eu simplesmente falar, o juiz autorizar e, posteriormente, ficar comprovado que ele não tinha. Então, eu fiz a solicitação ao Dr. Ed, que gentilmente nos atendeu, fez um laudo maravilhoso e apontou alguns problemas de saúde mental. E disse, Pena, aqui está, encaminha para o promotor de justiça, que o promotor de justiça vai tomar conhecimento exatamente do que aconteceu, supostamente o que poderia, né, os problemas de saúde mental, e ele vai acolher e vai sugerir, né, o promotor sugere. E assim foi feito. Com muita naturalidade, muita tranquilidade, assim foi feito. Quero deixar bem claro que, com certeza, amanhã vai ter vários comentários que não, isso é artifício da defesa para fazer com que o réu não responda o processo criminal. Primeiro ponto, você alegar que a pessoa não tem problema de saúde mental, na verdade, o advogado ela está agindo em prol à própria sociedade. Por que digo isso? Porque, para mim, é muito mais tranquilo, de repente, eu
jogar para plenário, conseguir desclassificar jogar de latrocínio para homicídio, conseguir um desaforamento, que é óbvio que se for para homicídio não vai ser em Barretos, isso jamais, conseguir um desaforamento, ir para uma outra cidade e fazer a defesa dele, utilizando todos os argumentos possíveis. Só que nós temos que prestar atenção que se ele tiver realmente problema de saúde mental, não estou falando que ele tem, até porque não há decisão definitiva, e quem vai falar isso é um perito judicial. Se ele não tiver problema de saúde mental, feito o júri, ele vai cair para a sociedade. O que vai acontecer posteriormente? Ele pode cometer outro crime. Então, a gente aqui no nosso escritório, a gente trabalha da seguinte forma: há indícios, vamos fazer um laudo preliminar. Laudo preliminar encaminha para o Ministério Público, acolhe ou não. Contudo, se acolheu, vamos verificar se ele realmente tem problemas ou não. Se não tiver problema, tramitação normal. Aí ele vai pagar exatamente o que cometeu. Só que ele vai pagar, o Beto, e vai tornar efetiva as 3 finalidades da pena, que é prevenção, a ressocialização e a punição. Uma pessoa que tem transtorno mental, ela não vai saber, às vezes, nem o que está fazendo lá. Ela não vai ter um menor conhecimento. Então, ele tem problema mental. Então, não tenho como responder esse processo até verificar a evolução, o que pode ser feito. Não, ele não tem problema mental. Ele não tem problema mental? Então, vamos para julgamento. E aí, os operadores do direito verificarão qual o crime e qual a conduta e qual a pena a ser aplicada. Ele tem que ser responsabilizado. Até porque, se ele não for responsabilizado, qual o exemplo e qual a mensagem nós estamos passando para a sociedade? Não é isso que nosso escritório, o escritório do Dr. Pena, tem esse interesse. Jamais. Agora, se ele não tiver, não adianta aplicar a pena, porque ele não vai ter menor condição. Como vai chegar lá para o exame criminológico, você sabe muito bem, todos ali, crimes de grande repercussão, faz exame criminológico, que na verdade é até ridículo, né? Porque você sabe muito bem, se você não falar para a psicóloga que você está arrependido, que tem conhecimento dos seus atos, ela não vai falar assim, não, está liberado. Não. Ora, Beto, você negou, um exemplo, negou todo o tempo a autoria. Vai chegar no criminológico, você vai ter que assumir a culpa para você ser liberado. Nossa justiça é fazer de contas. A gente faz de conta que tudo dá certo. Mas aqui, no nosso escritório, e em vários escritórios do país, a gente percebe que não. Aqui não é faz de conta. Fez o crime, vai pagar. Mas pagar de uma forma que a pena seja efetiva. E não fazer de conta. É isso que a gente quer. Entendi. Agora, no caso, o promotor acatou esse seu laudo. Sim, o parecer promotor foi favorável à instauração do incidente. O que significa instauração de incidente? Incidente de saúde mental. É um processo, um processo de independência ao processo principal que a gente fala. Ele é suspenso. O que é o processo principal? Vou explicar direitinho para os seus telespectadores. É feito a pessoa comete crime. É aberto um inquérito policial. Esse inquérito policial vai colher todas as provas, né? Que vai ser, o que é o inquérito policial? É o espelho do que aconteceu, né? E aí vai ser encaminhado para o promotor de justiça. E o promotor de justiça vai tomar o conhecimento de tudo o que aconteceu e vai apresentar uma denúncia. A partir do momento, o que é a denúncia? É uma peça escrita que ele vai falar assim, tal pessoa cometeu o crime, ele tem que responder o processo. Aí vai dar o pontapé inicial do processo de conhecimento. O processo vai verificar se a pessoa cometeu ou não crime. Só que nesse caso específico da dona Nilza, já deu o primeiro pontapé inicial. Vamos processar o Leonardo. Vamos verificar qual crime efetivo, posteriormente, obviamente o promotor denunciou pelo latrocínio, vamos verificar o que aconteceu para fixar uma pena, né? Posteriormente ele pagar. Contudo, nas nossas entrevistas, a parte jurídica percebeu que estava muito difícil até um diálogo com o Leonardo na forma de elaborar uma defesa, pegar argumentos e tudo mais nesse sentido.
foi quando eu solicitei, eu mesmo entrei em contato com o Ed Lobo e falei assim, Ed, vou precisar da sua interferência para verificar se essa pessoa tem algum processo, algum problema mental. Por quê? Não adianta eu recuar, deixar o processo principal andar, ele ser condenado, daqui 20 anos, pegar 20 anos, daqui 8, 10, 12 anos ele está na rua e cometer outro crime. E a minha responsabilidade não é nem como advogado, mas a minha responsabilidade como cidadão é de faz o laudo e verifica. O laudo preliminar é solicitado pela defesa. O Ed Lobo fez o laudo, entrou em contato comigo antes, até falou, Pena, realmente ele tem problemas, aponta alguns problemas. Contudo, vou fazer um laudo aqui, e aí suponho que vai ser solicitado, acolhido pelo promotor de justiça, vai ser instaurado um processo. E o que seria isso? Então, eu juntei no processo principal, que até então estava andando, que é o processo de conhecimento, para fixar uma pena para ser cumprida pelo Leonardo, eu juntei o laudo nesse processo. E quando eu juntei, eu falei, juiz, tentar falar de uma forma mais simples para os seus telespectadores. Juiz, espera um pouquinho. O senhor já marcou audiência para o 15 de dezembro. Espera um pouquinho que tem problema aqui. Ele não está na sua inteira condições mentais. Aí o juiz, e falei para ele, juiz, autoriza a minha equipe fazer algumas entrevistas com ele para verificar, eu conseguir fazer um laudo e verificar se essa primeira percepção realmente procede ou não. O promotor e o juiz, de forma louvável, eles autorizaram de imediato. Tá? Com isso, foi feito os exames, né, as entrevistas, e o doutor Ed Lobo, não, ele realmente aponta que tem alguns problemas de saúde mental. Com esse laudo, eu juntei para o juiz, posteriormente, o processo, e falei assim, doutor, tem que parar. Ele realmente tem problemas, há indícios, segundo o perito, né, laudo de quase 30 folhas, há indícios de problemas de saúde mental. O juiz interrompeu o processo e aí determinou a nomeação de um perito judicial. Esse perito judicial é nomeado pelo Instituto, né, de criminalista, né, vai ser, que é o INESC, né, vai ser nomeado um perito, e esse perito vai realizar uma entrevista laudo. E verificar um laudo médico e tudo mais. Um novo laudo para ou comprovar ou rebater. Exatamente. Que o Lobo fez. O que, às vezes, não é... Às vezes, quero deixar bem claro, às vezes o perito pode ir na contramão do nosso preliminar ou pode até posicionar até de coisas até mais graves. Então, obviamente, o perito, ele vai navegar, ele vai adentrar a mata mesmo agora, né? Para onde ele vai solicitar todas as documentações, todo o instituto, o nosso instituto é um instituto muito sério, né? Sim. Eu sou apaixonado pelos peritos do nosso país, que são guerreiros, meu pai foi muitos anos perito. Então, aí com isso, o juiz vai verificar. Não, após o laudo do perito nomeado pelo juiz, não, ele tem culpa. Ele tem culpa não, ele tem problema mental. Suspende definitivamente o processo. Não, ele não tem problema mental. Continuamos toda essa tramitação processual até verificar se ele vai ser condenado por latrocínio ou se vai, posteriormente, ser homicídio. Hoje esse caso está. A polícia denuncia por latrocínio, fecha o inquérito por latrocínio, o promotor confirma que seria latrocínio. Vocês trazem... Na verdade, o promotor utilizou as provas, todas as condutas, acatou e denunciou pelo latrocínio. Tá. Eu, por enquanto, não tomei nenhuma providência sobre a denúncia. Em relação a essa denúncia equivocada, né? Que eu até brinco, que é famigerada denúncia. Por quê? Porque o processo ainda está suspenso. Tá. Que está tudo aguardando agora esse laudo que o IC tem que fazer. Mas eu acredito que se não houver nenhuma movimentação processual em 20 dias aproximadamente, iremos amargar e discutir
a denúncia, que entendo eu a denúncia totalmente equivocada mediante as cortes superiores. Tá. O meio que nós vamos entrar é o habeas corpus. Entendi. Né? O habeas corpus hoje, como você sabe muito bem, como diz o Aurí Lopes Júnior, o habeas corpus ele pode ser utilizado hoje não somente para liberar o corpo, né? A habeas corpus libera esse corpo, mas hoje também é para utilizar para discutir aplicações de leis penais, equivocadas condenações e tudo mais. Então vamos utilizar, entrar com habeas corpus, para ver se consigamos chegar até no STJ e tentar, já com isso, fazer com que já não percamos tempo e a instrução já inicie levando em consideração o homicídio e não o latrocínio. Então, tem data? Você falou que daqui a 20 dias vai entrar, se não sabe, mas você acha que sai esse laudo quando? Esses laudos são demorados. Na verdade, o processo já está suspenso há algum tempo, já foi encaminhado para o Instituto, não há perito, até antes de ontem não havia nomeado nenhum perito. Contudo, eu preciso também tomar providências técnicas. Então, eu estou dando um prazo de 20, 30 dias para ver como vai ser o andamento, se ele vai ser do exame, se ele vai ser moroso ou não, né? Se ele não for moroso, para nós, ótimo. Se ele for moroso, eu já vou começar a tomar algumas providências técnicas jurídicas, né? Discutir a denúncia, para depois não ficar tudo em cima no final, né? Então, o nosso cronograma atualmente é esse. Tá, se for homicídio, se acatar, for realmente problema mental, não tem nem júri, tem nada. Não, o processo é suspenso. E aí posteriormente ele vai aplicada uma medida de segurança, aí ele vai para o hospital psiquiátrico, penitenciário que teria um tratamento para isso, né? Mas depois sai. Exatamente. Aí seria que hoje não tem mais manicômio judiciário. Exatamente. Essa é uma outra discussão. E se for homicídio, você acha que o julgamento é quando? O júri? Se for, depende muito da pauta do juiz, né? Depende muito da agenda dele, e também não só da agenda, mas principalmente do laudo, né? Do perito judicial. Estamos entrando aí num recesso, né, Beto, agora. E, posteriormente, não só isso, eventuais deliberações do juiz em relação a outras provas que vão ser solicitadas, igual finalização da perícia e tudo mais. Então, isso depende muito. Acredito eu, Beto, pela presteza do juiz, acredito eu que não vai demorar muito, não. A partir do momento que o perito der o laudo dele, se tem ou não problema mental, eu acredito que acredito, óbvio que eu não tenho a agenda do juiz, mas eu acredito que mais ou menos 30, 40 dias posterior ao laudo é encaminhado à audiência de instrução. Porque a justiça lá em Barretos, ela é muito rápida. Os trabalhos das pessoas lá é muito rápido, muito bem feito e muito rápido. Entendi. Pena, mas você está falando muito bem feito, você vai discutir o trabalho da polícia. Não, eu não vou discutir o trabalho da polícia, eu vou discutir a tipificação dada. O trabalho é irretocável. Contudo, a defesa, nós solicitamos alguns outros, né, para tentar comprovar algumas coisas importantes para a defesa. Não foi realizado pelo delegado de polícia, porque cabe discernimento dele se é plausível ou não, mas não houve nenhum prejuízo à defesa, a gente pode fazer essa solicitação a qualquer momento. Então, como eu disse para você, o trabalho lá é rápido, o trabalho lá é muito técnico, então acredito eu que, feito o laudo 30, 40 dias, eu acredito que tenha a audiência de instrução e julgamento. Tá, ou seja, em 2024 a gente pode ver esse júri acontecer. Primeiro semestre de 2024, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Se porventura não conforme o que o laudo falar, e obviamente se porventura for acatado de imediato perante a instância superior, eu não vou mentir para você, nós vamos entrar com todos os arsenais que a gente tiver para derrubar a denúncia que para nós está equivocada. Ela não é latrocínio para ir para o homicídio. Tá. E se for necessário suspender o processo até que tenha efetivamente uma direção no entender da defesa razoável para o crime cometido, aí eu acredito que a audiência ocorra. Então é isso que nós vamos fazer.
Tá ok, Eu então. pedi suspensão do processo, obviamente, até os habeas corpus todos serem julgados. Não estou pedindo a liberação. Somente para você ter uma ideia, em nenhum momento a defesa pediu liberação, em nenhum momento eu pedi internação em qualquer ou clínica particular. Você sabe muito bem que a gente poderia fazer isso. Não. Nosso trabalho cometeu, já está até pagando. Fica lá. Se tiver problema de saúde mental, a forma como será realizado, aí posteriormente a gente vê como é que faz as providências posteriores, né, Beto? Tá ok, então. Doutor, a gente acompanha o caso. Quando tiver novidades, me avisa, por favor. Espero que tudo sem isso dúvida se vá nenhuma. logo, porque para a família da Nilza é o fechado caixão, né? Sim, a com certeza, finalização é o fechado dessa caixão. história. Muito obrigado. Tem mais algum ponto que você queira me trazer, que você queira falar? Não, numa forma geral, acredito que eu tenha passado Sim. o que eventualmente seus telespectadores poderiam saber, né? Obviamente, levando em consideração algumas questões de estratégias, óbvio que todo não há que se negar que nós temos algumas estratégias que o promotor acusa, a defesa defende e não defende o crime, e sim a conduta e a forma praticada e o tipo penal. Isso que é muito importante, Beto. Com certeza. Porque nós, eu quero deixar bem claro, nós criminalistas, né, você sabe muito bem disso, não somos muito bem vistos, né? E eu sempre falo que as pessoas têm que entender que advogados criminalistas é o que permitem, sejam como particulares ou de defensoria pública, mas é quem permite que o Estado democrático de direito exista, senão você não consegue ter um julgamento, inclusive. Você precisa ter a defesa até para ter o julgamento acontecendo. Se não tem, tem gente que é solta porque você não consegue ter nunca e aquela coisa tal. Então, assim, eu sou a pessoa que mais fala, ouça, porque todas as histórias têm dois, às vezes três, às vezes quatro, cinco lados. Mas tem que se dar o direito de ampla defesa para todo mundo e de voz para todo mundo também. Eu sempre digo que perguntas serão feitas. Exatamente. Na verdade, sempre tem três lados, né? O lado da acusação, sim, porque o Estado acusa, o lado da defesa, e a verdade. E o lado verdadeiro, né? Que muitas verdade. vezes não chega no ouvido de nenhum dos dois. Mas eu sempre falo que nós, advogados criminalistas, estamos ali sempre com a responsabilidade. Não quero deixar bem claro, como aquele jargão, né, utilizado, não, vou defender os direitos, não vou defender o criminoso. É a verdade, né? Nós estamos tentando uma tipificação penal correta e não a absolvição dele. Então, agradeço, Beto, o carinho sempre com a gente. Um abraço a toda a sua equipe. Eu que agradeço. Você sabe que eu sou seu fã, para mim. Obrigado. Isso aí, vim conversar com você, essas duas oportunidades, para mim é muito, mas muito gratificante. Sei o seu trabalho magnífico, o seu trabalho, a sua luta com relação séria, quando você relata o ato criminoso, né? Sim. Que, para mim, no meu entender, existe várias vertentes, né? Várias discussões a ser realizada, o porquê do crime, como você me falou. Então, minhas homenagens a toda a sua equipe e gratidão eterna. Doutor Pena, muito obrigado pelas palavras, sempre muito bom ter esse olhar, ter esse retorno, é sempre muito prazeroso para nós, muito obrigado mesmo, só tenho a te agradecer também, e a gente volta a falar em breve, com certeza, sobre esse e sobre outros casos também, que venham aparecer. Sim, muito obrigado, doutor. Um abraço. Um abraço. Até mais, querido. Até mais. Tchau, um abraço.